Evitar intercorrências é, sem dúvida, um dos grandes objetivos de qualquer profissional da saúde. No entanto, mais importante do que tentar eliminá-las por completo, o que na prática é impossível, é estar preparado para lidar com elas de forma técnica e juridicamente segura, caso aconteça. Afinal, o único médico ou profissional da saúde que não está sujeito a intercorrências é aquele que não atende paciente. E gravem isso: quanto mais pacientes vocês atenderem, mais elevado é o risco. Isso não é um problema, não há sucesso sem risco. O importante é saber gerenciar. Meu nome é Paula Capra, sou advogada especializada em Direito Médico e da Saúde, sócia do escritório Slap Law, e nesse vídeo eu quero conversar com você que atua em consultório ou clínica própria sobre como se preparar legalmente para situações de intercorrências médicas, principalmente como diminuir o risco de processos, sindicâncias e desgastes profissionais quando uma complicação clínica ocorre. Antes de pensarmos em como evitar uma intercorrência, é importante falar, ainda que brevemente, sobre o que ela representa do ponto de vista jurídico. E sob a ótica jurídica, é fundamental deixarmos claros que intercorrência não é sinônimo de erro médico. Intercorrências são eventos adversos ou complicações possíveis, previstas ou previsíveis, que podem ocorrer mesmo quando a conduta do profissional é correta, técnica e plenamente alinhada às boas práticas médicas. Para facilitar a compreensão, vamos a um exemplo. Quando se realiza a aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, que é apenas o nome comercial do produto, uma das intercorrências possíveis é a ptose palpebral, ou seja, a queda transitória da pálpebra superior. Na maioria dos casos, essa intercorrência não decorre de erro técnico, mas sim da forma como o produto se difunde no organismo, o que é um processo individual e imprevisível. O problema jurídico surge quando, antes mesmo dessa intercorrência acontecer, esse risco não foi adequadamente tratado com o paciente, preferencialmente por meio de um termo de consentimento bem elaborado. Quando há deficiência no registro dessa informação no prontuário médico, isso também é um problema. Na maioria dos processos judiciais e ético-profissionais que analisamos, o foco da discussão deixa de ser apenas o desfecho e passa a recair também como o profissional conduziu a situação antes, durante e após a intercorrência. Por isso, é importante compreender que preparação jurídica não significa se defender depois, e sim estruturar corretamente o atendimento desde o início, com informação adequada, documentação consistente e postura profissional alinhado às exigências técnicas e legais. Agora vamos abordar de uma forma um pouco mais detalhada esses 3 pilares de segurança jurídica: o antes, o durante e o após a intercorrência. E no momento prévio, é impossível não falarmos de termos de consentimento livre e esclarecido. E aqui é fundamental compreender que consentimento não deve ser tratado como um documento isolado, mas preferencialmente como um processo. Esse consentimento precisa ser formalizado por escrito, de maneira completa, mas com uma linguagem clara e acessível ao paciente, que é leigo no assunto. E isso é muito importante destacar, porque na prática, muitos pacientes chegam ao consultório já dizendo o que querem fazer, ou qual procedimento entendem indicar. Eles demonstram segurança, falam com propriedade, pesquisaram na internet, ouviram de outras pessoas. No entanto, podem ter certeza, no momento de um processo judicial ou de um processo ético, esse mesmo paciente vai afirmar que não sabia absolutamente nada sobre o procedimento, não sabia dos seus riscos ou possíveis complicações. Por isso, diante de uma primeira intercorrência, a minha pergunta não vai ser: houve erro? E sim, o paciente foi adequadamente informado de que esse risco existia? Termos genéricos, modelos prontos retirados da internet ou documentos desconectados da realidade do procedimento e do perfil do paciente fragilizam muito a defesa do profissional. Além disso, esse documento frequentemente é desconsiderado ou até anulado pelo Poder Judiciário, justamente porque ele não cumpriu a sua função essencial, que é de informar de forma clara e efetiva o procedimento que vai ser realizado. Quando pensamos no momento da intercorrência em si, ou seja, durante, é impossível a gente não falar de prontuário médico. É nele que devem ser registrados todos os aspectos relevantes do atendimento e do procedimento realizado, o que inclui, evidentemente, a ocorrência de eventual intercorrência. Podemos citar, por exemplo, uma oclusão vascular durante a realização de um preenchimento com ácido hialurônico, que é uma intercorrência imediata, ou até mesmo o caso da ptose palpebral que estamos tratando aqui. O prontuário precisa refletir, de forma fiel e cronológica, a linha do tempo de atendimento. Então ele começa com as queixas iniciais do paciente, as hipóteses diagnósticas consideradas, a conduta adotada, as orientações fornecidas, a evolução clínica e principalmente as decisões tomadas diante da intercorrência. É fundamental compreender que no processo judicial ou no processo ético, aquilo que não está documentado tende a ser interpretado como algo que não ocorreu. No mundo jurídico, a gente fala que o que não está no processo não está no mundo, e é ônus do médico ou do profissional de saúde comprovar por meio do prontuário que a sua conduta foi adequada. Agora vamos avançar um pouco.
Você fez tudo corretamente, possui um termo de consentimento bem elaborado e assinado e registrou adequadamente o atendimento e a intercorrência em prontuário. Mas surge uma pergunta fundamental. Você também se comunicou de forma adequada com o paciente após essa intercorrência? Posso afirmar com tranquilidade, após mais de uma década atuando exclusivamente na defesa de profissionais de saúde, que esse é um ponto extremamente sensível e que na prática normalmente é negligenciado. Em muitos casos, é exatamente isso que inicia o caminho para um processo judicial ou para um processo profissional. O silêncio, respostas evasivas, dificuldades de contato ou tentativas de minimizar o ocorrido costumam aumentar significativamente a insatisfação do paciente e gerar uma sensação de abandono. E esses fatores são grandes gatilhos para a judicialização. Uma comunicação mais empática e próxima que explique de forma clara o que ocorreu, quais medidas estão sendo adotadas e quais serão os próximos passos no tratamento, tende a reduzir conflitos e preservar a relação médico-paciente. E aqui é importante deixar claro que comunicar-se adequadamente não significa, em hipótese alguma, assumir culpa ou responsabilidade. Significa agir com transparência, profissionalismo e, sobretudo, gestão de risco. Porque, no fim das contas, nenhum profissional quer transformar uma intercorrência clínica em um processo judicial. Eu espero que essas orientações ou dicas tenham ajudado você a compreender que intercorrências fazem parte da prática médica, mas que processos judiciais não precisam ser uma consequência automática delas. Com organização, documentação adequada, comunicação correta e acompanhamento jurídico especializado, é possível atuar com mais tranquilidade e segurança no consultório ou na clínica. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal da Clínica Exo. Aqui você encontrará outros vídeos sobre legislação, gestão e temas relevantes para profissionais de saúde que já possuem ou desejam estruturar a sua própria clínica ou consultório. Vou deixar também na legenda o meu Instagram, onde eu compartilho conteúdos sobre direito médico e segurança jurídica na prática clínica. Até mais!